Demissão de Roger Machado já pedida no São Paulo Futebol Clube. Eu vou atualizar de tudo a respeito dessa demissão desse cara, porque ele ficou realmente numa situação bastante complicada após a derrota contra o Vitória da Bahia. Então, mudanças já estão sendo feitas nos bastidores do São Paulo e eu quero atualizar de tudo, muito também com relação às notícias que apareceram antes daquela vitória contra o Cruzeiro, que o São Paulo tinha já Roger Machado praticamente demitido junto com o Rui Costa. Isso também é importante colocar nas notícias do São Paulo Futebol Clube. E dito isso, quem que é o próximo técnico do Tricolor, que ainda conta com o Roger Machado sim, mas o bicho já pegou e ontem foi uma coisa muito constrangedora. Jair Ventura deu no meio de Roger Machado, uma coisa assim vergonhosa, quando o Jair Ventura fala sobre o Caleri e o padrão tático do São Paulo, o quanto foi fácil neutralizar, ele coloca o Roger Machado fora do São Paulo Futebol Clube, a torcida veio à tona e o bicho pegou, e vem comigo que vai ser um vídeo muito completo, vou atualizar sobre as notícias do São Paulo, o que tá rolando de notícia mesmo, tá bom? Então vem comigo, chega nesse like aí pra dar aquela moralzaça e venha comigo mesmo, faça parte comigo dessa família que só cresce, se inscreva aí, vem comigo, vamos junto para as notícias matinais de São Paulo para ficarmos sempre super bem informados. Posso contar contigo? Então conte comigo também, vamos lá. Olha só, o São Paulo ele foi lá para Vitória, né, na Bahia, e aí ele pega o Vitória da Bahia lá e ele toma um 2-0. E ele teve um jogo que ele toma um gol do Kaká, um zagueiro refugo do Corinthians. Ele toma um vareio de bola e bola na trave do Eric, que não foi um refugo do São Paulo para alguns, para mim foi. O São Paulo tratou o Eric de maneira muito ruim como um refugo. Um jogador que ele chegou no São Paulo e ele tinha muita concorrência, ele estava muito afobado no São Paulo porque ele tinha poucos minutos para mostrar serviço. Depois que esses Einsteins da burrice aí de técnico, burros, puramente burros, chega e fala assim, o cara tem que ter minutos, no São Paulo 10 minutos é muito, 20 minutos é muito, então realmente, o jogador que ele tem 20 minutos, ele se afoba, ele chuta a bola pra cima, ele tenta decidir a qualquer momento, não tomando decisões certas, é o que o Ferreirinha estava passando com o técnico Crespo no começo do ano, e é o que o Eric passou no São Paulo, que foi pedido por Dorival Júnior. Quando o Eric chega no São Paulo, o Dorival vai embora, então ninguém teve paciência com o Eric, e dito isso, o jogador ele foi tratado igual lixo aqui no São Paulo, foi sim tratado de maneira muito incorreta, com muita afobação da parte dele, porque o São Paulo não espera, não dá chance para alguns jogadores. O Luciano tem 15 anos para se destacar, enquanto o cara igual o Eric tinha 15 minutos. O Eric foi embora, o São Paulo tratou de emprestá-lo de maneira vexatória e acabou vendendo o cara pro Vitória, e ontem ele foi o algoz do São Paulo. Um dos melhores em campo, destruiu o sistema defensivo do São Paulo Futebol Clube e o Vitória ganha do São Paulo e meio que vai tirando o São Paulo do caminho de um título. Isso também é importante lembrar. O São Paulo que brigava título do Brasileiro, agora não tá brigando um título. Pode brigar ainda, é claro. Tá tudo em aberto. Agora, quando você começa a perder e perder, passa 5 jogos do Brasileiro, ganha um jogo, aí você vê o Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, os caras não perdem, o São Paulo vai ficando para trás, é óbvio isso. Então sim, o Eric tá tirando o São Paulo do caminho de um título. Dito isso aí, o Roger Machado ele foi muito questionado no time do São Paulo, e principalmente quando um cara igual o Jair Ventura chega e fala assim, eu sabia como marcar, que o Roger na coletiva dele ele fala, nós jogamos melhores do que o Vitória e dominamos a partida, apesar de um jogador a menos e apesar do 2-0. Então em que mundo que o Roger vive, né? Ele dominou qual partida? A partida que o São Paulo perdeu 2-0, teve um jogador expulso, tomou um gol do Kaká, um gol daquele Marlon, né? O Marlon que fez aquele segundo gol que foi facílimo, uma avenida na lateral direita que toma aquele primeiro gol com o André Silva parando na marcação do rebote do escanteio e deu da falta, e depois o São Paulo toma um gol em jogada de bola rolando com o Cédric Soares mostrando uma incompetência totalmente recorrente, uma incompetência que já era esperada do Cédric Soares. Então quando o Roger fala dominamos o jogo a partir do 2-0, esse sim vive no mundo da lua, esse sim tá fora da realidade, ele tenta justificar o padrão tático dele de maneira bizarra, sabe? Quer manter o Roger Machado? Beleza. Nem acho que demitir um cara com 5 jogos, 6 jogos seja razoável. Era pra não trazer o Roger Machado. Já que trouxe, vamos dar um tempinho pro cara. Agora, o cara também chega na coletiva, que você tomou 2-0 do Vitória da Bahia e vem com um papinho de covarde, papinho sujo desse aí. Roger Machado, eu gosto de você, cara. Agora esse é um papinho sujo.
Isso é uma conversinha pra boi dormir. É melhor você falar do gatilho. Lembra do gatilho? Não, que o gatilho, que acionou o gatilho pra paralela, porque é melhor falar essas besteiras de futebol moderno, do box to box, do que vir falar que ontem dominou o Vitória da Bahia. Ninguém é cego, ninguém é idiota aqui. O Vitória da Bahia ganhou do São Paulo 2-0, poderia ter feito 3 com o Eric, poderia ter feito 4 com o Marlon, poderia ter feito 5 com o Kaiser, sabe? E o São Paulo não dá um chute pro gol. Quem do São Paulo jogou bola? Arthur? Não jogou. Ferreirinha? Não jogou. André Silva? Nada. Cauli? Nada. Marcos Antônio? Nada. Enzo Dias? Nada. Então por que o São Paulo dominou? Ninguém do São Paulo jogou absolutamente nada. Então o Roger, com esse papinho, é um papinho derrotista. É um papinho de covarde, é um papinho de bunda mole que tem sim o discurso muito melhor do que a prática no campo. A prática no campo não acontece nada. Na hora do discurso o cara faz parecer que ninguém mais sabe de futebol, somente ele. Quem sabe de futebol é o Roger Machado. Quem não entende aquela verborragia que ele solta ali pra enganar a trouxa, que é quem não sabe futebol? Não, quem não sabe futebol é quem é derrotado. Esse sim, o cara que pode ter um São Paulo com Bobadilha, Danielzinho e Marcos Antônio, e a primeira atitude que tem é queimar o Danielzinho. Sabe, é o tipo de cara que ele volta a Cédric Soares pro time, esquecendo o Mike, não dando chance pro Igor Felisberto. Como é que você me volta a Cédric Soares? Como é que tá jogando com o André Silva no time do São Paulo ainda, passando vergonha contra Jair Ventura? Esse não sabe futebol. O Jair Ventura ontem, na coletiva dele, rebatendo Roger Machado, mas não foi uma rebatida. O Roger falou isso, o que você acha? Não é por aí. É tipo assim, cada um defendeu o seu na coletiva. E quando o Jair Ventura sai pra falar, o Jair Ventura ele é um cara muito correto. Ele fala assim, do São Paulo, parece que o Jair Ventura conhece mais o São Paulo do que o próprio Roger Machado. Ele fala, não, os caras eles têm um jogo de laterais, de alas, pontas, né, que jogam cruzando pro Caleri. Claro, eles têm o Caleri e tem que cruzar. Ontem eles não tinham Caleri e continuaram com o mesmo jogo. Ou seja, nós não tínhamos o Caleri para cabecear e fica cruzando bola pro André Silva, sabendo que não vai sair nada, sabe, não dá para esperar nada. Ferreirinha e Arthur isolados no mundo, tentando jogar com o Cédric Soares e com o Wendel, Enzo Dias, tendo que driblar 2, 3 a cada bola, Cauli improdutivo. O Jair Ventura vendo isso, ele dobra a marcação no Ferreirinha e no Arthur e matou o São Paulo. Ontem, é possível afirmar, dia 11 de abril, tem que colocar na história do São Paulo, tem que escrever esse 11 de abril no São Paulo como o dia em que tomamos um nó tático de Jair Ventura. Foi o dia que Roger Machado, técnico do São Paulo, se é que é possível acreditar nisso, toma um nó tático de Jair Ventura. E isso é palhaçada. Isso é desrespeitar o manto. Isso é desrespeitar um time tricampeão do mundo. É você ter um técnico que é capaz de tomar um nó tático do Jair Ventura. Perder pro Jair Ventura, perder pro Vitória da Bahia. O Jair Ventura não jogou sozinho, né? De ter o Vitória da Bahia, que é um time que merece todo o respeito por trás. Então tá ali, o Vitória da Bahia não é qualquer time não. Jogar na Fonte Nova, lá na Bahia, com o Vitória da Bahia, não é simples. Nunca foi e nunca vai ser. Então dá pra respeitar o Vitória da Bahia 100%. Agora, você tomar um nó tático do Vitória da Bahia, perder uma batalha, foi aquele 4-3, sabe? Aquele jogo que tudo podia acontecer, é plausível, pode ser. É o Vitória da Bahia. Não é o Zé Ninguém ele não, é o Vitória da Bahia. Agora, você tomar um nó tático do Jair Ventura é pra demissão imediata. E a torcida fez isso. A torcida pediu a demissão de Roger Machado imediatamente. Não existe hoje um defensor de Roger Machado nem na mídia e nem também na torcida do São Paulo. Se alguém aparecer aí defendendo, sinceramente eu não vi, não acompanho, não sei não. Quer dizer, acompanho muito e não enxerguei nada. Eu fui um dos defensores do Roger Machado depois que chegou. Nunca pedi, nunca iria pedir e quero que demita. Talvez demitir agora seja uma antecipação, sabe? Uma coisa muito rápida, muito precoce. O cara pode ainda dar certo? Claro que ele pode. Ele não é um cara burro, né? Ele não é um cara assim, vagabundo, que não trabalha, que tá nem aí pro São Paulo, que não tá dando treino. Ele não, cara, ele tá trabalhando, ele tá colocando as convicções dele. O problema é que as convicções do Roger Machado, elas nunca deram certo. Ele não é campeão, ele não é um cara acostumado a título. Então pensar que ele vai fazer as mesmas coisas, com as mesmas convicções, com as mesmas táticas, e que agora vai dar certo, é muito absurdo. Claro que tem outras peças, não deu certo com o Zezinho, pode dar certo com o Arthur, não deu certo com o Zezinho, pode dar certo com o Caleri, isso pode. Então o Roger pode ser campeão com o São Paulo, mas a torcida não espera mais
a mídia não espera mais e o São Paulo tem um problema interno muito grave. Vamos lá, notícia, o São Paulo recentemente, um pouco antes do jogo contra o Cruzeiro, quando o São Paulo não estava vencendo mais jogos, o São Paulo perdendo para o Cruzeiro em casa, Roger Machado seria demitido junto com Rui Costa. Essa notícia veio de dentro de bastidores, cravando que o Harry Macis estava muito pressionado e também chateado com a situação do Roger Machado, porque ele não se conformou que o Rui Costa colocou praticamente um amigo para trabalhar no São Paulo. Então o Harry Macis iria colocar as mangueiras de fora, bater o martelo na mesa e falar: quem decide agora sou eu, Rui Costa, área tá fora do São Paulo e leve Roger Machado junto porque não era para ter vindo. E isso era notícia antes do Cruzeiro. Quando o São Paulo goleia o Cruzeiro por 4-1 e depois ele ganha daquele Boston River na Sul-Americana, então o São Paulo teve folga, o São Paulo teve um pouquinho mais de tempo. Muitos torcedores não compraram a ideia da vitória contra o Cruzeiro e muitos não compraram a ideia da vitória contra o Boston River pela fragilidade do time do Uruguai. Então o Roger Machado ele não convenceu, apesar das vitórias. E aí acabou que ele perde por Vitória da Bahia, a torcida volta a pedir a sua demissão. A torcida volta a bater forte na demissão de Roger Machado. E tudo isso caminha junto com o livre técnico que está no mercado agora chamado Dorival Júnior. O que está rolando? O Dorival Júnior, para quem não se lembra, e todo mundo vai se lembrar, ele veio para o São Paulo pós Rogério Ceni. O Rogério foi demitido, perdendo para o Ituano por 1-0 na Copa do Brasil, podia ser eliminado para o Ituano, e acabou que ele foi demitido naquele primeiro jogo do Brasileirão, quando ele, salvo engano, ele empata com o Botafogo, né? 2-2, ou empatou, ganhou do Botafogo. Era o primeiro jogo do Brasileirão, tinha perdido para o Ituano na Copa do Brasil, o Rogério Ceni cai. Quando o Rogério Ceni cai no São Paulo, já tinha tido o Sul-Americana contra o Del Valle, um monte de coisa, o Paulista contra, se eu não me engano, Água Santa, Novo Horizontino, foram umas coisas assim horrorosas, e o Rogério Ceni caiu. Quando ele cai, vem o Dorival. O Dorival, ele vem não só mudando o padrão tático, como muda o discurso no São Paulo. Era um discurso de, esse ano vai ser pior, ano que vem vai ser pior, não temos elenco para competir com Palmeiras, Flamengo e tal. E aí o Dorival chegou discutindo, falando que tinha elenco sim, não queria que vendesse os jogadores e queria um São Paulo que jogasse com confiança. E ele pegou os mesmos jogadores, Caio Paulista, o Wellington Rato, pega o nível aí, Caio Paulista, o Wellington Rato, Rodrigo Nestor, Rafinha com 40 anos, Diego Costa, zagueiro, né, quem mais? Caleri, ele tirou o Luciano e colocou o Lucas Moura, foi o que ele teve de diferencial ali pro Rogério Ceni. E aí quando ele faz isso, ele ganha aquela Copa do Brasil. Ele trouxe o caneco da Copa do Brasil, foi embora pra seleção. Quando vai pro Corinthians, ele ganha de novo a Copa do Brasil. Então ele ganhou no Flamengo, ganhou no São Paulo, ganhou no Corinthians, só não ganhou em 2024 porque estava na seleção. Então o Dorival, ele é o cara que ganha a Copa do Brasil. Esse cara está livre no mercado. E ele disse, eu nunca fui embora do São Paulo, eu nunca abandonei o São Paulo. Dorival falando, eu apenas atendi uma convocação da seleção brasileira. E isso faz sentido. Nós tivemos nossos ídolos, vários, que desfalcaram o São Paulo por ir atender a seleção brasileira. O Tele Santana só não foi porque ele tinha ido já em 82, 86. Ele foi técnico do Brasil por 500 anos e aí quando ele sai da seleção ele vem pro São Paulo. Por isso que ele não vai pra seleção. Se ele não tivesse ido em 82, 86, ele jogaria no São Paulo que ele fez em 90, 91, 92, 93 e iria embora pra seleção. Isso é claro. Acabou que ele fez o caminho inverso. Agora o Dorival ele foi atender um chamado, uma convocação. E agora o Dorival está livre. Então ele não é uma sombra pro Roger Machado. É contar os dias na ponta dos dedos aqui que o Dorival está voltando para o São Paulo. Quando o Rogério Ceni, que era uma das possibilidades, estava no Bahia e o Dorival no Corinthians, aí sim o São Paulo tinha uma preocupação. Porque lá no São Paulo tinha o Diniz disponível. Só que muitos lá dentro não queriam o Diniz aqui. Por quê? O Diniz já tinha passado por aqui e dado super errado. O Rogério Ceni, apesar de dar errado enquanto técnico, ele é o Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo, tem um outro peso em relação a Diniz. Então lá no São Paulo nunca foi consenso trazer o Diniz e nem trazer de volta o Rogério Ceni. O Dorival, ele não tem nenhum tipo de ressalva, ninguém se importa em não trazer o Dorival, pelo contrário, eles querem que traga. O Dorival, ele é um técnico meio que unânime lá dentro. E além de ser uma pessoa muito bacana, ele é um cara muito vencedor
vencedor. O problema do Dorival é que ele ganha o dobro do Roger Machado para mais. Então isso sim é um problema. Agora, o Dorival hoje está desempregado, não é mais um técnico que volta na seleção brasileira, ele é um técnico que foi assim, passou raiva no Corinthians, apesar dele ganhar uma Copa do Brasil, ele foi demitido, então ele sai muito em baixa. Igual quando o São Paulo contratou ele. Ele ganha no Flamengo, ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil e ele acaba sendo demitido. Então o São Paulo traz ele em baixa. Né, quando o São Paulo traz o cara que ganhou tudo e foi demitido é porque ninguém quer. Agora no Corinthians ele ganha de novo e é demitido é porque ele tem algum problema. O Brasileirão, ele faz mal o Brasileirão. Ele joga a Copa do Brasil, Libertadores, ele joga para ganhar os torneios de mata-mata. Agora, quando é ponto corrido, o Dorival realmente não vai bem. Ele sabe jogar mata-mata. E isso pro São Paulo hoje pode ser um problema. O São Paulo que hoje brigava por um título brasileiro, pode com o Dorival voltar a brigar por 45 pontos e tentar ganhar, entra como um favorito para ganhar a Copa do Brasil e ano que vem uma Libertadores. Esse ano aqui, um favorito de Sul-Americana e um time que é postulante, um time que tem muita realidade em ganhar uma Copa do Brasil com o Dorival. Então tudo isso vai colocado na balança. O Roger Machado balançando completamente, deve perder o seu emprego agora ou mais tardar na próxima derrota do São Paulo. Mas não duvido não. Nós estamos no domingo hoje, não duvido ele ser demitido amanhã ou até mesmo na terça-feira, não que ele tem jogo, né? Mas ser demitido amanhã, aparecer a demissão do Roger Machado com o Dorival assumindo de maneira relâmpago, como foi a demissão do Crespo com o Roger Machado assumindo de maneira relâmpago também. Faz sentido? Porque a coisa está acontecendo sim e a demissão foi pedida por todos, um caso raríssimo de se ver. Quando era Rogério Ceni, uma ala queria demissão, outra não. Quando era Zubeldia, uma ala queria demissão, torcida, imprensa não, mas estou chutando aqui. Quando era o Crespo, uma ala queria demissão, outra ala não. Quando é Roger Machado, não tem quem defenda-o a não ser o Rui Costa. Complicado de pensar, não é verdade? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!